Isso, é isso mesmo. Então a gente está falando uma casa de $200 mil na cidade de Orlando. Eu acho que esse lucro, se ele quiser realizar, vai ser mais ou menos daqui de 3 a 5 anos, justamente coincidindo com a melhoria da economia local aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a hora que o americano começar a comprar, eu acho que essa reação vai ajudar todo mundo. Eu tenho visto que o brasileiro hoje tem visto os Estados Unidos, apesar dos custos altos que já foi falado, ele tem visto como uma diversificação do capital dele. Então ele tem os investimentos dele no Brasil, ele tem todos os investimentos no banco, na bolsa, e ele vê Miami hoje como um lugar que ele possa diversificar e, obviamente, se ele for usar como lazer, então ele está tendo o melhor dos dois mundos aí. Está diversificando o capital e ainda está usando com a família e desfrutando para lazer. Daniel, eu queria te fazer mais uma pergunta em relação a... Você falou de imóveis comerciais também, agora há pouco, né? Os imóveis comerciais também estão na mira dos brasileiros? Eles também estão procurando imóveis para esse fim aí? Essa é uma excelente pergunta, porque nos últimos 2 anos eu tenho visto o brasileiro vir a Miami e comprar imóvel residencial. Agora chegou num ponto que eles estão questionando se eu estou tendo um imóvel residencial, tem ficado mais tempo lá, estou até tendo um custo em dólar, por que não comprar um imóvel comercial que vai me dar uma renda mensal e com essa renda eu possa cobrir os custos do meu lazer? Então essa é uma ótima pergunta e esse ano, no fim do ano passado e começo desse ano, eu senti essa tendência. O pessoal está começando a procurar imóveis comerciais, os valores são mais altos que o residencial, mas eles têm feito justamente para fazer um balanço entre o lazer que eles têm aqui com cobrir os custos. Dicas para os brasileiros que estão pensando em adquirir um imóvel no exterior. Quais são os riscos inerentes a esse tipo de negócio? Eu acho que as dicas principais são, primeiro, entender que aquilo é um mercado exterior, onde tem uma tributação e uma legislação independente. O Daniel falou, tem que realmente se cercar de uma consultoria, uma assessoria jurídica e tributária, porque essa é a primeira questão. A segunda questão é ver realmente se ele está comprando um imóvel para férias, para segunda moradia, é importante que ele saiba se ele vai realmente utilizar isso, se ele tem condição de estar indo para os Estados Unidos a todo momento. Ele tem que saber que também não é só nas férias, às vezes você precisa ir para resolver outros tipos de problemas, então ele precisa ter uma facilidade de estar se locomovendo para os Estados Unidos para fazer essa compra. E depois ele tem que entender também que essa valorização, segundo o Daniel falou, que daqui a 3 anos, isso também é uma coisa que é um pouco relativa, porque como ele falou, Miami hoje é um cenário diferente do resto dos Estados Unidos. A informação que a gente tem é que nesse ano de 2011 já houve uma valorização de 21% nos imóveis em Miami. Só esse ano? Só esse ano, 2011. Mas ainda assim parece que está cerca de 40%, 50% abaixo do que era em 2007. Então ainda existe um potencial de valorização. Mas precisa se entender muito bem em que momento se está entrando para ver qual é o potencial de valorização que vai se ter. Então é um negócio que pode ser bom, mas apresenta um certo risco, precisa tomar todas as cautelas. O fato de você ter em Miami, por exemplo, imobiliárias com brasileiros, já é um fator muito importante, porque isso faz com que você esteja muito mais próximo em termos de idioma e de entendimento das relações entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista cultural e tributário. Só uma correção, o senhor falou 2011, esse ano não, 2012. Não, então 2011 é que houve o aumento de 21%. Ah, tá bom. Isso, desculpa. Para ficar claro. Ô Daniel, minha pergunta para você é o seguinte: a gente sabe que comprar imóvel aqui no Brasil, né, às vezes é muito burocrático, muito papelada, financiamento, banco. Eu queria saber como é que é isso aí nos Estados Unidos, se é mais fácil e como é que fica a situação do investidor, né, em relação à presença dele nos Estados Unidos, né? Ele tem visto de permanência, como é que fica essa situação em relação a ele? Isso é uma boa pergunta. O sistema aqui é muito transparente. Você literalmente assina 4 papéis para retirar o título do imóvel. Até os brasileiros estranham um pouco essa transparência, essa facilidade. Eu tenho essa reação. A transparência realmente tem sido muito grande. O pessoal ele se assusta, ele não imagina o quanto fácil é a compra do imóvel. E a situação do visto? Como é que fica a situação do investidor aí nos Estados Unidos? Desculpa, a segunda parte da pergunta. Essa é uma questão que a pessoa, quando chega aqui, ele vem esperando ter um visto aqui, mas infelizmente somente a compra do imóvel não garante permanência por mais de 6 meses aqui.
Mas, por outro lado, eu recomendo as pessoas que querem ficar mais de 6 meses se informarem com o advogado de imigração, porque hoje em dia o brasileiro é muito bem visto aqui e eles são bem-vindos. Tendo imóvel aqui, você pode ficar à vontade aqui. Essa é uma questão que sempre se levanta, eles têm essa preocupação. Se eu comprar imóvel, não vou ter problema em entrar nos Estados Unidos. E você, ficando menos de 6 meses aqui, você não precisa pagar impostos locais. Então, tem vantagens também. Ok, Daniel, obrigado pelas informações, pela participação aqui com a gente na edição das 10. A gente conversou direto de Miami com o Daniel Ikovics, que é dono de uma corretora de imóveis por lá. Obrigada, Daniel, sucesso aí no seu empreendimento. Muito obrigado, bom dia para vocês. E aqui em São Paulo a gente agradece Cláudio Bernardes, que é presidente do Secov. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, bom dia aos ouvintes.